Fala, caveiras! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Doutor Milico, o canal voltado para as matérias de direito do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, senhores, para quem não me conhece, eu sou Washington Bezerra, sou advogado e professor de direito. Já dei aula na Escola de Formação de Soldado da Polícia Militar, quando era policial militar, que fui por 17 anos, hoje sou advogado e professor. Bom, o objetivo do canal é para que os alunos soldados, aí os policiais militares de segunda classe que estejam na escola de formação, tanto no básico quanto no específico, eles possam estudar aí as matérias de direito ministradas por mim e tirem aí notas boas e possam escolher as suas futuras unidades aí, né? Então, quem ainda não conhece, acompanha a gente lá, segue lá no Instagram do Tomilico, no YouTube do Tom, também no TikTok, não é uma rede social que eu uso muito, mas também estamos por lá no TikTok. Então, senhores, sem mais delongas, nós vamos rodar a vinheta aí e dar início. Lembrando que é direito penal do específico, direito penal 2 que nós vamos ministrar hoje, beleza? Roda a vinheta. É isso aí, senhores. Voltamos, lembrando que é Direito Penal 2, que é do segundo ciclo, aí, do específico dos policiais militares. Porque a matéria de Direito Penal tem tanto no básico como no específico, né? Então, essa de hoje nós vamos tratar sobre as matérias do específico, certo? Vamos acompanhar pela apostila, certo? E lá ela se inicia na aula 1 e 2 do segundo ciclo, né, do Direito Penal 2, tratando sobre os crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Iniciando aí a apostila com violação de sepultura. A violação de sepultura, ela está prevista aí no artigo 210 do Código Penal, que diz o seguinte: violar ou profanar sepultura ou urna funerária, pena de 1 a 3 anos aí. O bem jurídico tutelado, né, o bem jurídico protegido, não é a paz dos mortos, né? Deveria ser a paz dos mortos, tendo em vista que a lei ela é feita para proteger direitos dos vivos, né? Então, na verdade, a violação de sepultura, o bem jurídico tutelado, é o sentimento de reverência que nós vivos temos em relação às pessoas que se foram, né? Os falecidos. O tipo objetivo do verbo, né? Ou seja, o núcleo do tipo, né? Verbo nós temos dois, que é violar e ou profanar. Por que e ou profanar? Porque se for constatado no caso concreto, né, dois núcleos do tipo foram utilizados, tanto violar como profanar, será o mesmo crime, será um único crime. Entretanto, com a verificação aí dos dois tipos objetivos, né, do tipo penal, que é violar e profanar, né? Profanar, vamos começar, na verdade, por violar. Violar seria abrir, descobrir, destruir a sepultura, né, ou a urna funerária. E no caso de profanar, seria tratar com desprezo, ultrajar, macular, aviltar ou a urna, né, ou a sepultura de pessoa falecida. O objeto material é o sepulcro, a tumba ou túmulo, né, onde o cadáver estiver. O tipo subjetivo
é o dolo. Isso porque não é possível aí constatar o crime na modalidade culposa, né? Vou até usar um exemplo de modalidade culposa desse tipo. Imagine só, um indivíduo está com muita vontade, por exemplo, de urinar, e ele pula a mureta e vai urinar. Só que ele não percebe que aquela mureta que ele pulou, dentro, pelo lado de dentro, era um cemitério. E ele acabou urinando numa determinada sepultura. O vigilante lá viu ele fazendo isso, pega ele e conduz até o DP. Ele profanou, ele violou, ele ultrajou aquela sepultura de maneira dolosa, ele quis fazer aquilo ali, ele urinou com o ou de macular a sepultura? Não. Então, esse crime não comporta a modalidade culposa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode profanar, violar uma sepultura. Já o sujeito passivo será a coletividade, tendo em vista que nós estamos falando aí, né, de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, a coletividade, né, é protegida contra pessoas que praticam esse crime. E, em um segundo plano, a família e amigos do falecido, o sujeito passivo. Quando que se consuma esse crime? Consuma com a violação ou a profanação da sepultura ou da urna funerária. É admissível tentativa? Sim, é admissível tentativa. Por exemplo, imagina que o indivíduo vai tentar jogar, sei lá, jogar lama, jogar fezes, alguma coisa numa sepultura. Ele atira aquele objeto, né, com o objetivo de ultrajar, né, de macular aquela sepultura, e ele erra, né, ele não acerta, mas alguém vai lá e acaba o prendendo, ou seja, é admissível perfeitamente a tentativa. Algumas particularidades do crime, né? O tipo penal é alternativo, ou seja, ele pode ser de violar ou de profanar, né? Ressalta-se que não comete o crime em tela a pessoa que agir no exercício regular do direito. Por exemplo, o coveiro, que ele vai lá e precisa exumar o corpo para poder colocar numa gaveta, por exemplo, ele não está cometendo o crime de profanação ou violação de sepultura. E a ação penal pública, como já tinha falado anteriormente, é ação penal pública incondicionada. Próximo tipo penal estudado na aula de hoje é destruição, subtração ou ocultação de cadáver. A destruição, subtração ou ocultação de cadáver, ela está disposta no artigo 211 do Código Penal, que diz: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão, assim como o anterior, de 1 a 3 anos de prisão e multa. Dentro do tipo objetivo, tipo penal, nós temos 3 núcleos, né? Que é o núcleo destruir, que nada mais é do que você, de alguma maneira, atentar contra a existência da coisa, né? A gente diz coisa porque depois que morreu não é mais, né? Pessoa, da coisa. Então, nós temos lá queimar, esmagar o cadáver, né? São alguns exemplos aí. Outro núcleo do tipo é subtrair. Então, subtrair é retirar o cadáver sob a esfera de proteção de quem quer que ela esteja, seja Instituto Médico Legal, a família, cemitério e etc. Subtrair e ocultar significa esconder, né? Esconder o cadáver ou parte dele. Então, nós temos 3 núcleos: destruir, subtrair e ocultar. O objeto material do tipo penal é o cadáver ou a parte dele, né? Por isso que aqui fala destruir, subtrair cadáver ou parte dele. Então, o objeto material é o cadáver ou parte do cadáver ou ainda as suas cinzas, né? Desculpa, ou ainda as suas cinzas não. Não se considera como parte do corpo humano o esqueleto humano ou as suas cinzas. Isso fica para um outro tipo penal que nós vamos ressaltar daqui a pouco. Ressalta a doutrina também
que as partes amputadas de um corpo vivo não são tuteladas pela lei. Então, imagina num acidente, o indivíduo perde o braço, mas ele continua vivo, não vai ser feito. Continua vivo. E esse braço desaparece. Vamos supor que alguém ocultou esse braço. O nosso jurídico, ele não tem um tipo penal que compreende essa tutela, a proteção da parte viva de um corpo, certo? Então, na verdade, a parte de um corpo de pessoa viva, né? Não a parte viva de um corpo. Provavelmente, né, o braço já estará morto, mas a pessoa ainda estará viva, né? O tipo subjetivo é o dolo, né? É a vontade livre e consciente de fazer aquilo. E o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo, mais uma vez, é a coletividade no primeiro plano, no segundo plano, a família e amigos do. Quando que se consuma? O crime se consuma quando em uma das suas modalidades do núcleo do tipo sejam atingidas, seja ela destruir, seja ela ocultar ou seja ela subtrair. É possível a tentativa? Sim, é possível tentativa desse tipo penal. Entre algumas particularidades, que o tipo penal é alternativo, ou seja, ele se alterna entre os três núcleos do tipo, de destruir, subtrair e ocultar. Haverá concurso material de crime se o agente matar a vítima e depois destruir ou ocultar o cadáver. Ou seja, ele foi lá, matou a pessoa, por exemplo, o caso da Ioki aí, né? Depois destruiu o cadáver, então o concurso material, né? Soma-se as penas entre o crime de homicídio e o crime de ocultação de cadáver. E se o agente, para destruir ou subtrair o cadáver, tiver de violar a sepultura, haverá um único crime, que é de ação penal pública incondicionada. Então, ele quer ocultar o cadáver. Ele vai ter que primeiro violar a sepultura e depois ocultar o cadáver. Vai responder por um único crime. Temos alguns exemplos práticos, depois eu acredito que vocês, lendo a apostila, vão dar uma olhada nesses exemplos da apostila também. O outro tipo penal que nós vamos estudar no dia de hoje é o vilipêndio de cadáver, que está previsto no artigo 212 do Código Penal. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas, que é o que eu havia comentado que nós íamos estudar um pouco mais para frente. Aqui entra, né, as cinzas também. Então, a pena de 1 a 3 anos, o crime tem o objetivo de proteger também o sentimento de respeito aos mortos, assim como os demais estudados até agora. O tipo objetivo quer dizer ultrajar, desprezar, desdenhar, aviltar, menosprezar e etc., como aquele que nós falamos sobre as sepulturas. Entretanto, isso aqui já é diretamente ao cadáver, tá? O vilipêndio ele pode ser praticado de diversos modos, por exemplo, atirar excrementos, proferir palavrões contra ele ou praticar atos sexuais, deixá-lo em posições vexatórias e etc. Então, olha que interessante, apenas com palavras já é o suficiente para você vilipendiar um cadáver, né? As cinzas, né? O objeto material é o cadáver, as suas cinzas, e só que a doutrina, a vontade da lei é tutelar não só o cadáver, mas também as partes dele, exemplo, o esqueleto. Ou seja, aqui também se insere, diferentemente do crime anterior, se insere o esqueleto e as cinzas do cadáver. Né? O tipo subjetivo, mais uma vez, é o dolo. O sujeito ativo, qualquer pessoa. O sujeito passivo, mais uma vez, é a coletividade. E, num segundo plano, os familiares e amigos da vítima. Consumação, ele se consuma com a prática da conduta vilipendiosa. É possível tentativa? É possível a tentativa, exceto no vilipêndio por meio de palavras. Por quê? Porque as palavras proferidas, uma vez proferidas, né, é um crime que a gente chama de crime de mera conduta. As palavras, uma vez proferidas, não há como dizer que
houve uma tentativa, né? Então, houve-se a consumação da prática delitiva de vilipêndio quando se trata do vilipêndio por meio de palavras. Algumas particularidades. Se o vilipêndio configurar calúnia contra o falecido, haverá um concurso formal de crime de calúnia, mais o crime de vilipêndio a cadáver. E esse crime se processa através de uma ação penal pública incondicionada. Vamos falar sobre os crimes contra a liberdade sexual. Nós temos aí o crime de estupro, que está previsto no artigo 213 do Código Penal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, pena de 6 a 10 anos. O crime em estudo tem um objetivo de proteção da liberdade sexual. Bom, o tipo é constranger. E constranger significa obrigar, forçar ou compelir alguém, ou seja, uma pessoa, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, à conjunção carnal, que nada mais é do que a cópula entre o pênis e a vagina, ou a prática, né, que no caso seria a forma comissiva, de outro coito anal, sexo oral, toques nas partes pudentes, né, e etc., bem como permitir que com ele se pratique, ou seja, a forma passiva. Então, falamos das formas ativas ou comissivas, né, e da parte passiva, ou seja, quando se obriga a pessoa a praticar no criminoso, né, em quem pratica a conduta delitiva, os atos ou outro ato libidinoso. O material é a pessoa que sofre o constrangimento, a obrigação de praticar algum desses atos com ela. O tipo objetivo é o dolo. Nós temos aí o dolo como a vontade livre e consciente do um dos outros atos que já elencamos. O sujeito ativo, qualquer pessoa, e o sujeito ativo também qualquer pessoa, podendo ser tanto homens quanto mulheres, tanto no sujeito ativo como no sujeito passivo. Inclusive, a apostila até ressalta aí que, dentre os sujeitos passivos, pode ser a esposa com o esposo. É possível a prática de estupro entre o casal? Sim, é possível. E também colocou como exemplo aí no caso de mercância sexual, ou seja, né, a prática forçada, mesmo que a pessoa seja, por exemplo, um garoto de programa. Seria a atividade de mercância sexual. Quando se consuma? O crime se consuma com a prática do primeiro ato libidinoso, sendo que, na hipótese de uma conjunção carnal, a introdução parcial ou total do pênis na vagina. E, de todos os outros atos, o primeiro ato libidinoso da prática, né? Tentativa. É plenamente possível a tentativa, exceto nas modalidades qualificadas devido à figura do préter dolo. Vocês já estudaram, né? Vocês estão no específico, então vocês já estudaram o que é crime préter doloso. É só vocês acessarem aí a mente de vocês do período que vocês estudaram direito penal no básico, mas eu vou falar mais para frente quando a gente chegar nas qualificadoras para vocês entenderem o porquê que a tentativa não é possível nas modalidades préter-dolosas deste crime do 213 nas qualificadoras, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou falar. Particularidades. As particularidades que foram acentuadas aqui, né, na apostila de vocês, é que, primeiro, que a prática da conjunção carnal, né, e de outros atos libidinosos, no mesmo contexto, contra a mesma vítima, é um crime único. Ou seja, se houver, além da conjunção carnal, outras práticas libidinosas no mesmo ato contra a mesma vítima, não é considerado vários crimes, né? Não é considerado
um concurso material, mas como um único crime. O crime de estupro, ele é um delito hediondo, está previsto lá na Lei dos Crimes Hediondos, no artigo 1º, inciso 5º. E o crime de estupro se processa por uma ação penal pública incondicionada. Das qualificadoras, nós temos aí no artigo 213, né, do Código Penal, que é o estupro, parágrafo 1º, que se da conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, ou seja, nós temos aí um período, né, de idade mais de 14 e menos de 18, ou seja, ela é menor de idade, mas não é considerada. Nós vamos ver mais para frente em outra aula sobre o estupro de vulnerável abaixo de 14 anos. Então, essa linha entre maior de 14 e menor de 17 é uma qualificadora do crime de estupro, prevista no parágrafo 1º do 213 do Código Penal. A pena é aumentada, né? Desculpa, aumentada não. Há uma qualificadora, né? Onde a pena é maior, que vai de 8 a 12 anos. Lembrando que o 206 a 10. Né? Então, é uma pena muito maior. Na primeira parte, a pena é superior à questão da lesão. Portanto, ela trata-se de uma figura préter-dolosa. E lembra que préter-dolo é dolo no antecedente e culpa no consequente? Então, ele tinha o dolo de fazer o quê? De praticar ato libidinoso ou o estupro, né? E aí, a consequência foi um resultado lesivo para a vítima de natureza grave. Lá fala, lesão corporal de natureza grave. Portanto, culpa no consequente. O resultado adveio de culpa. Caso a gente queira os dois resultados, tanto o estupro quanto a lesão, aí nós estamos diante de um concurso material de crimes do 213 com 129, parágrafo 1º e 2º. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se, para você utilizar a qualificadora do parágrafo 1º do 213, que é caso do estupro resulte lesão corporal de natureza grave, você precisa entender que o indivíduo tinha a vontade livre e consciente, ou seja, dolosa, de praticar o estupro. Só que devido ao estupro que ele praticou, ele lesionou a vítima em lesões de natureza grave, certo? Então, dolo no antecedente, culpa no consequente. Vou dar um exemplo. O indivíduo foi e violentou uma garota em cima de uma laje. Só que ela, ao tentar se desvencilhar dele, caiu de cima da laje e quebrou as duas pernas, certo? Ele jogou ela de lá? Não. Ele queria estuprá-la e acabou ocorrendo a lesão de natureza grave. 213, parágrafo 1º, préter doloso, dolo no antecedente, culpa no consequente. Não, ele estuprou a jovem e depois arremessou ela da laje. E ela caiu e quebrou as duas pernas. Certo? Então, ele tinha dolo no antecedente, que era o estupro, e tinha dolo no consequente, de causar lesões de natureza grave nela. Então, vai ter o concurso material. O que é o concurso material? Vocês estudaram lá no básico, que é a soma das penas. Então, ele vai ser condenado pelo 213, aí vamos lá, de 6 a 10, vamos supor que ele pegou 8. E o 129 na lesão corporal de natureza grave, vamos supor que ele foi condenado por mais 6 anos. Aí vai ser o 6 com 8, que vai dar 14 anos, e aí ele vai pegar 14 anos de prisão pelo estupro mais lesão corporal de natureza grave. Por isso, o préter dolo, quando você for usar o quê? As qualificadoras. Segunda parte da qualificadora do parágrafo 1º do 213 diz assim, fator idade, com o objetivo de tutelar pessoas com parcial vulnerabilidade ante a falta de sua maturidade. Ou seja, é pegar a idade das pessoas que são maior de 14 e menor de 18 e atribuir uma pena maior pela prática do crime de estupro contra essas pessoas que têm essa característica, maior de 14 e menor de 18.
O parágrafo 2º do 213, que é outra qualificadora, diz assim, ó, se da conduta resulta morte, a pena é de 12 a 30 anos. Mais uma vez, trata-se também de figura pré-ter-dolosa, ou seja, o agente deve ter o dolo na conduta antecedente e, que no caso é o estupro, e culpa na consequente, que é a morte. Se porventura ele tiver dolo nas duas, ou seja, ele estuprou e depois do estupro ele tinha a vontade livre e consciente de matar, aí, mais uma vez, assim como na lesão corporal, é um concurso material entre o crime do 213 e o 121. Ou seja, se for pré-ter doloso, vamos usar o mesmo exemplo que eu usei da queda da laje, só que ao invés de quebrar as pernas, a menina caiu de cabeça e morreu. Se ela estava tentando se desvencilhar dele e culposamente ela veio a falecer, pré-ter doloso, parágrafo 2º do artigo 213. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Se ele empurrou ela da laje, ela caiu de cabeça e morreu, dolo no antecedente e dolo no consequente. Então, concurso material entre o 213 e o 121. A causa da pena do crime de estupro, que estão previstas lá no 226 e no do 234-A do Código Penal, elas aumentam a pena no crime de estupro. Nós veremos o 226 e o 234 mais para frente, tá bom? O outro tipo penal que nós vamos estudar, violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude, ele está previsto aí no artigo 215 do Código Penal, que diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de 2 a 6 anos. O parágrafo único diz lá que se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se além da pena de reclusão a multa. Né? É mais um dos crimes que nós estudamos que trata sobre a liberdade sexual das pessoas. O verbo núcleo do tipo seria ter, né? Obter ou conseguir. O quê? Conjunção carnal, que seria a cópula entre pênis e vagina. Ou ainda praticar, né? Que é um outro núcleo do tipo, que é realizar ou executar outro ato libidinoso, seja ele coito anal, sexo oral, masturbação e etc., com alguém, ou seja, uma pessoa, mediante fraude, que é um meio ardil, um ardiloso, enganoso, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Lembrando que dificulte, até enfatizei em outra oportunidade, dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Diferentemente, utilizando-se fraude, diferentemente de se você utilizasse, né, se o autor utilizasse o quê? Utilizasse qualquer tipo de substância que fizesse com que essa pessoa não tivesse condições de reação. Isso aí entraria no estupro de vulnerável, né? E não na violação sexual mediante fraude. Então, o objeto material é a pessoa que sofre constrangimento. O tipo subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente do indivíduo de praticar o crime de violação sexual mediante fraude. O sujeito passivo e ativo, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. A consumação, né, com a prática do ato libidinoso. Uma vez praticado, consuma-se o ato. E tentativa é admissível a tentativa do crime de violação sexual mediante fraude. Algumas particularidades. É necessário que a fraude seja capaz de iludir alguém, analisando-se para tanto não só o meio empregado, mas como as condições do ofendido de acordo ao caso concreto. Ou seja, o que, às vezes, para uma pessoa que tenha uma condição financeira, um estudo mais aprimorado,
aquela fraude seria uma coisa muito fácil de descobrir, de perceber, para uma outra pessoa que possui uma outra realidade, pode ser que não. Então, baseado no caso concreto, é que se verifica se aquela fraude é apta a iludir alguém. Né? Nem todo mundo cai em golpe Pix ou qualquer outro tipo de golpe. Portanto, no caso concreto, que se vislumbra se aquela fraude é capaz ou não de iludir uma pessoa baseada na história daquela pessoa. Se houver um engano por parte da vítima, ou seja, a vítima se enganar e não o agente cometer um ato fraudulento, o crime não existe, é atípico, né? Precisa haver uma fraude, uma tentativa do agente da prática de uma fraude para que o crime não seja afastado. Se for um mero engano por parte da vítima, não é crime. E cabe salientar que se durante o ato sexual previamente consentido for concordado com o uso de preservativo e durante o ato o indivíduo de maneira sorrateira retira o preservativo, é considerado para todos os fins também o crime de violação sexual mediante fraude. Tá? Então, o indivíduo está lá se utilizando do preservativo, como um acordo e sorrateiramente ele retira, é considerado aí violação sexual mediante fraude. Tá? Bom, o último tipo, mais um tipo penal que nós vamos estudar, que é a importunação sexual. A importunação sexual está prevista no artigo 215-A, que diz: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. Pena de 1 a 5 anos, se o ato não constituir um crime mais grave. Algumas considerações: o crime consiste numa prática libidinosa, ou seja, uma ação atentatória ao pudor, com o propósito lascivo e luxurioso praticado contra alguém de maneira específica, direcionada a quem se tem com um objeto de vontade de autossatisfação. Ou seja, não é um ato genérico e coletivo, é especificamente para uma determinada pessoa, com quem aquela pessoa direciona como um objeto de autossatisfação. Tá? E o próximo crime é o artigo 216-A, que seria produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização de seus participantes. Então, a pena é de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoas em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Bom, esse tipo penal é aquele tipo em que o indivíduo está tendo lá um ato sexual com alguém e sem a autorização dessa pessoa ele registra um fotografia, imagens e etc. o que está acontecendo no ambiente privado aí, né? Inclusive, o tipo penal explica caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Ele coloca participantes porque não necessariamente precisam ser 2 pessoas, podem ser mais pessoas, mas de caráter íntimo e privado. Então, o crime é fotografar, filmar e etc., registrar do ambiente íntimo privado, só que se estabelece circunstâncias que devem se dar em uma situação restrita. Se tudo isso que está acontecendo é num local público, não está configurado o ato ilícito. Exemplo, imagina um ato sexual numa praça. E aí a pessoa está com uma câmera fotográfica e faz o registro desses atos libidinosos. Não é configurado o 216-B. Então, embora o tipo penal traga o termo lá participantes, pode configurar quando uma única pessoa tiver. Então, no que pese, né,
vários participantes, né? Coloca participantes, mas se uma única pessoa estiver num momento íntimo e for filmada ou fotografada nessa situação, né, na condição de privado, né, íntimo, de caráter íntimo e privado, é configurado aí o artigo 216 B do Código Penal. Bom, então, senhores, essa foi a nossa primeira aula de Direito Penal 2 aí do módulo específico, né, do curso de formação de soldados da Polícia Militar. É isso aí, mais uma vez eu peço para vocês se inscrevam no canal, dá essa moral para a gente, dá um like lá no vídeo também, tá? E acompanha a gente também no Instagram e no TikTok, em especial no Instagram. Eu sempre aviso vocês aí quando tiver vídeos novos, né? E também os dias que nós teremos as lives aí para ajudar o pessoal a fazer aquela prova marota da Polícia Militar aí, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero vocês nos próximos vídeos e que a sorte esteja ao lado dos audazes.